Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais uma aula através de podcast. Hoje trago mais uma história para vocês. A história que trago foi escrita por uma autora de literatura infantil muito importante e de grande prestígio no nosso país. O nome dela é Ruth Rocha e a história se chama A Família do Marcelo. Como o nome da história diz, ela conta um pouco sobre família. É importante que depois da história nós vamos fazer uma breve reflexão sobre família. A história começa assim: a minha família é assim. Tem meu pai que se chama João, tem minha mãe que se chama Laura e tem minha irmã pequena que se chama Aninha. Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e um avô que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe e uma avó que é mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios e os maridos e as mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos que são filhos dos meus tios e os primos dos meus pais também são meus primos. Cada família é de um jeito. Às vezes um casal se separa, às vezes um dos pais morre. Às vezes, o avô ou a avó moram junto com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm 3 filhos. Tem gente que tem um filho só ou tem 2. Olha só, o Catapimba tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são 3 irmãos e tem o pai e a mãe. A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem 2 irmãos, o Beto e o Armandinho. Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café juntos e a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias porque ela trabalha mais perto. As crianças de noite vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai me conta uma história. Eu adoro histórias. Eu adoro livros. Acho que é porque meu pai e minha mãe vivem lendo. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama, eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Eu ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Quando tem festa na minha casa, eu ajudo meu pai e minha mãe. Às vezes, a nossa vizinha, Dona Mariazinha, vem ajudar a gente também. E quando minha mãe ficou doente, Dona Mariazinha, que é a mãe do Catapimba, me levou para dormir na casa dela. Ela é amiga da minha mãe e eu sou amigo dos filhos dela. Às vezes, é a gente que tem que cuidar dos pais quando eles ficam doentes ou quando estão muito cansados. Aí, pessoal, escutamos a bela história escrita por Ruth Rocha, que faz parte de uma série chamada Marcelo, Marmelo, Martelo. Essa história nos faz pensar sobre família. Família é assim, cada um tem a de um jeito. O mais importante é que as pessoas que estão juntas, elas são unidas por laços de afeto. E que seriam esses laços de afeto? São pessoas que moram juntas e querem o bem, querem o melhor para todas as pessoas que moram ali. Seja avó, tio, primo, padrasto, madrasta. Além disso, numa família, todas as pessoas de alguma maneira tendem a ajudar, seja as crianças, seja os adultos, cada um deve ter uma função para que a família funcione certo e as atividades sejam de alguma maneira repartidas para que todos possam contribuir para o bem da família. Além disso, nós temos outras pessoas que ficam próximos a nós, são os vizinhos, que às vezes estão tão próximos, às vezes mais próximos do que familiares e tios que vêm de longe para nos visitar. E outra coisa muito importante é que os adultos da família devem cuidar das crianças, mas as crianças também devem cuidar dos adultos, pois uma família é quando todos se preocupam, se interessam e buscam o melhor um para o outro. Então, criança, meu caro aluno, minha cara aluna, agradeço pela atenção.
por ter escutado esse podcast e ter refletido um pouquinho sobre o que é a família, o que é a nossa família, hein? Muito obrigada! Não esquece de conferir as atividades, de ver os nossos vídeos no YouTube e também de mandar alguma mensagem para a Pro dizendo o que achou da história, o que está achando dos materiais. Beijo grande e até logo!